Fala galera, aqui é o Zezo do canal WWE em geral e hoje estamos aqui para mais um vídeo onde eu vou começar um quadro novo. Bom, para quem já acompanha eu no grupo BCW, para quem não acompanha, entra aí no grupo que tá no link, tá na descrição, ou no meu site www.blogspot.com, vai saber do que eu estou falando. Esse quadro vai ser o Top Motivos. O Top Motivos ele é sempre tratado algum assunto, algum tema, fazendo um top WrestleMania, um top combates e assim vai. E hoje eu vou começar a trazer ele em formato de vídeo, então vocês fiquem ligados aí. Eu não sei quando vai ser que eu vou estar postando isso, talvez uma vez por semana, talvez nem isso, depende do dia que eu tiver com uns temas legais assim para ser tratado. E o top de hoje que eu quero começar aqui no canal é o top, os momentos mais chocantes da WWE, um top 10. Momentos mais chocantes é aqueles, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Nossa, que demais, it's awesome. É aquele momento doido assim, que todo mundo fica aterrorizado ou espantado, que já aconteceu na WWE. Existem vários, em várias épocas diferentes. Eu peguei esse aqui em um site, na verdade faz um tempo já que eu vi nesse site, eu fiquei com a ideia de fazer e não fazer. E aí agora com o canal deu a ideia de trazer em formato de vídeo. Eu não lembro que site que é, eu acho que era WWE Brasil alguma coisa. Se eu achar o link eu deixo na descrição, se não me engano é de 2012, algo assim. E bom, vamos começar com a lista aqui para ir ser rápido, né? Bom, o 10º colocado na nossa lista, e primeiro, né, que vamos comentar, foi quando o Vince McMahon comprou a WCW, né? Para quem não sabe, eram duas rivais, WWF e WCW, e o tio Vince foi lá, comprou a WCW, porque a WCW tava perdendo para a WWF, não tava dando conta. Beleza. Aí o que aconteceu? Era um Raw, um último Raw antes da WrestleMania 17. E aí ele foi até, pra quem não tinha internet na época e não sabia o que tinha acontecido, né? Ele abriu o Raw e o Nitro, né? Os dois ao mesmo tempo, e todo mundo falou, pô, o cara tá nos dois programas, o que aconteceu? O Vince aqui na WCW e na WWF. E aí ele foi explicando, teve até um segmento dele demitindo o Jeff Jarrett lá, falou que tava fora e tal, explicou tudo o que aconteceu, que já emprestava o nome dele. E aí o que aconteceu? Veio o filho dele, o Shane McMahon. E aí ele estava em Feld pra WrestleMania 17, que eles iam lutar uma Street Fighter, né? Street Fighter Match. E aí ele veio lá no ringue da Nitro e o do Vince ficou lá no do Raw. E os dois ao vivo ao mesmo tempo, dividida a tela. Inclusive da imagem dá pra ver aí. E eu vou deixar o vídeo aí também de todos os que eu for comentar. E aí eles ficou dividido lá e o Shane falou, realmente, a empresa agora tá no nome de um McMahon, mas não tá no seu nome, Vince, tá no nome do Shane McMahon. Trollou o pai dele e aí a Feld ficou interessante, os caras ficou chocados, falou, vote, agora pai contra filho nas empresas, que legal, que da hora. E aí foi o nosso fato número 10, né? Vamos pro nosso fato número 9, que foi o debut do Nexus. Pra quem não sabe, o Nexus, que era liderado por Wade Barrett, tinha o Ryback, tinha o Heath Slater, tinha o Daniel Bryan, tinha o Otunga, tinha o CM Punk, depois que fez parte deles. Tinha muita gente no Nexus. Quando eles debutaram, tava tendo uma luta de John Cena contra CM Punk. O CM Punk tava perdendo a luta e aí veio o Wade Barrett, depois veio o resto do Nexus e saíram dando uma surra em todo mundo, não teve alguém específico. Eles bateram no CM Punk, bateram no Luke Gallows, naquela mulher lá que andava com o Punk, no John Cena, no Michael Cole, no Jerry the King Lawler, pegaram o ringue, arrancaram as cordas, desmontaram o chão do ringue, arrancaram aquelas grades que dividem lá o pessoal do público lá, quebraram tudo, fizeram um regaço assim, parecia uns terroristas que tinham invadido lá. Foi realmente aterrorizante, o vídeo também tá na descrição, vocês veem aí quem não viu, quem já viu vê de novo. Nossa, foi muito incrível o jeito que eles debutaram, né? E aí ficaram em Feld com o John Cena, com o Ed Orton por um longo tempo. O nosso 8º lugar foi o primeiro cash-in realizado, que quem realizou esse cash-in tinha que ser o Ed, né? O tal trapaceiro, o maior trapaceiro da WWE, o Ed. Tinha o contrato do Money in the Bank, só que ninguém sabia, ninguém nunca tinha visto um cash-in, não sabia como funcionava, como é que ia ser utilizado, né? Eles acharam assim, ele tem um contrato para lutar pelo título, mas ele vai avisar antes, vai marcar uma data, vai marcar um pay-per-view e tal. Nada disso, nada disso. O John Cena tinha acabado de ganhar o Eliminate Chamber. Veio o Vince e falou, não acabou ainda não, não acabou ainda não. Você vai lutar agora contra o Ed que fez cash-in, seu filho da mãe. Aí o Ed foi lá, fez a contagem, 1, 2, não. John Cena kick out, como sempre. Só que aí no segundo Spear não teve jeito.
Ed ganhou pro choro dos anti, 1, 2, 3, comemorou com a Lita, com o juiz, com todo mundo. Muita gente ficou teorizando, falou, nossa, isso aí foi meio covarde, isso aí, nossa, não sabia que podia fazer isso. Mas a partir daí todo mundo fez igual. Tá, número 7 foi o que? Foi algo bem recente, um cara que muita gente gosta e muita gente odeia. Foi CM Punk. CM Punk em 2011 estava em feud com John Cena. E aí num Raw ele vai lá e faz a tal Pip Bomb, que os caras costumam chamar. O que ele fez? Ele começou a falar de muita coisa, muita coisa. Começou a falar da empresa, falar que até gosta de John Cena, mas ele não gosta desse... Sabe, parecia que ele tava falando fora de kayfabe, falando a verdade, assim, que o John Cena sempre recebe push, que não merecia tanta oportunidade, ele tava cansado de ver o John Cena sempre como o melhor da empresa, ele que devia ser o melhor, que sempre era o John Cena, que ele até falava que o John Cena lá puxava muito o saco do Vince, só não puxava mais que o The Rock, e puxou até mais que o Hulk Hogan. Falou da família do Vince McMahon, falou que o Vince McMahon tinha que morrer pra WWE melhorar. E aí ele falou também, quando ele ia começar a falar da campanha anti-bullying, falou que ia dizer a verdade, cortaram o microfone dele, sabe? Na hora que cortaram o microfone, assim, não estava saindo nada, ele olhou, aí deu o símbolo do Raw e acabou o Raw na hora. Na hora o negócio bombou na internet lá, todo mundo falou, nossa, vocês viram o que o CM Punk falou? Será que foi verdade? Será que foi combinado? Nossa, caraca, o que ele tá dizendo e tal? Até hoje eu não sei assim se realmente não foi combinado ou não. Eu não acho que sim, que ele faria tanta porcaria e não sairia da empresa. A empresa ia homenagear ele com o maior reinado da história da WWE. Da WWE, vocês não vêm falar do Bruno Sammartino, que na época era WWF, sei lá como é que era o nome na época, não era WWE ainda. Tá certo, tá na história da WWE que é hoje o nome, mudou o nome. Mas da WWE, desde que é WWE, o maior reinado é de CM Punk, tá? E eu não sei assim, se homenagear ele dessa forma depois de ele ter feito isso, mas ok. O 6º lugar, o nosso querido Mick Foley numa Ring Cell Match contra Undertaker. Na época ele tinha o nome de Mankind, o que aconteceu? Ele estava lá em cima da jaula lutando, o Undertaker apelou, jogou ele lá de cima, tacou ele na mesa dos comentaristas e quebrou ele lá embaixo. Acho que era 5 metros, 5 metros de altura. E tipo, ninguém imaginava que ele ia voltar a lutar. O que aconteceu? Ele voltou, levantou, lutou lá e durante a luta ele voltou lá e tomou um chokeslam, caiu dentro do ringue em cima de umas taxinhas ainda por cima. O cara... Por isso que falam que o Mick Foley é o cara mais louco da WWE, não adianta. O cara se esborrachava e continuava lutando. Todos esses aí que eu falei, o vídeo tá aí, vocês conferem depois, foi muito legal. O nosso 5º lugar foi o primeiro colapso do ringue. O que é colapso? A primeira vez que o ringue desmontou assim pra valer. Aconteceu isso em 2011 no Vengeance, uma vez. Não foi a primeira vez, mas aconteceu. Foi entre Big Show e Mark Henry, alguns viram. O Mark Henry deu um superplex no Big Show, o ringue, boom, desmoronou, caiu corda, caiu tudo. Mas a primeira vez que aconteceu mesmo foi lá a meados de 2002, 2003, eu não me recordo direito. Foi num SmackDown e o Big Show também sofreu o superplex, mas foi dos Lesnar. Na época ninguém tinha dado um superplex no Big Show ainda. O Brock Lesnar foi o primeiro e na hora que ele deu lá da terceira corda, pá, caiu o ringue, que desmoronou tudo. Os narradores ficou desesperados, torcida vibrou pra caramba, vocês vão ver aí na imagem. Tem o vídeo aí também, vocês dão uma olhada. Todo mundo ficou feliz, falou, pô, que da hora, velho, que segmento basta. Beleza, nosso 4º lugar, Stone Cold Steve Austin se tornando heel. O cara era talvez o mais over da época. Nossa, tava num auge incrível. Foi enfrentar o The Rock na WrestleMania 17. Lá no main event, ia lutar lá os top de cada das duas gerações lá. Beleza, as duas maiores estrelas daquela geração estavam lutando. Tava uma luta intensa, tal, lá e cá. Talvez o The Rock tava um pouquinho melhor. E aí o que aconteceu? Veio o Vince McMahon no ringue. E aí quando ele foi vir lá pro ringue, o pessoal pensou que ele ajudaria o The Rock, já que eles já foram aliados na época do Corporation lá. Nada disso, o The Rock ia ganhar a luta, ele puxou, se não me engano, o juiz ou o The Rock. E aí todo mundo falou, pô, o que tá acontecendo? E ele foi e mandou cadeirada no The Rock. O Stone Cold mandou umas 500 cadeiradas no The Rock. Fez a contagem e ganhou. Aí no fim,
O Austin cumprimentou o Vince, que os caras eram rival pra caramba, se odiava mais que tudo. E se aliaram assim do nada. Foi, cumprimentou, beberam aquela cervejinha básica do Stone Cold, todo mundo esperando ele dar o stunner, nada disso, só cumprimentou mesmo. Foi um Heel Tour assim inesperado, mas eu acho que foi legal. Nosso terceiro lugar é um caso mais sério. Eu não vou ter vídeo, né? Até porque foi o seguinte, a morte de Chris Benoit. Se você não conhece Chris Benoit, não fique achando que você é um poser nem nada disso, porque é o que a WWE quer que aconteça. Ela não quer que você saiba quem é ele, porque ela quer apagar a imagem dele. Por quê? Era uma vez Chris Benoit, um grande wrestler da WWE. Falam até que o Daniel Bryan era meio que ele, assim. Então, tipo, o que aconteceu? Ele era um dos melhores, talvez o melhor wrestler técnico que a WWE já teve. E em 2007 teve um incidente fora da WWE. O lutador Chris Benoit foi lá e foi encontrado morto junto com a mulher dele. A mulher e o filho dele, um dos filhos dele. E na época foi uma tragédia, né? Todo mundo viu lá ele encontrado morto lá. Aí o Raw, se eu não me engano, o Raw do dia seguinte foi e homenageou lá em memória de Chris Benoit e tal. Passou vários vídeos falando do Chris Benoit. E aí, tipo, depois da investigação descobriu que o que tinha acontecido foi que o Benoit matou o filho dele, matou a esposa dele e suicidou depois. O que aconteceu? O Vince McMahon na hora cortou tudo que você pesquisar de Benoit na WWE Network ou no YouTube, você não vai achar. Você acha só o nome no site da WWE, ainda é somente resultado. Você nunca vai ver a história, o que aconteceu. E apagou tudo. Ele falou, a partir de agora nada de Benoit vai aparecer aqui, nada. Por isso que muita gente não conhece ele. Muita gente só conhece você conhecer o caso dele. E também, a partir daí começou a tal PG Era. Não exatamente a partir daí, mas ele começou a limitar mais, parar de dar tanto anabolizante, porque uma das culpas da WWE de ter dado muito anabolizante pra ele ficou meio que grobe da cabeça. E aí hoje a PG Era, principalmente por causa desse caso, pra quem não sabe, procure saber melhor sobre como foi o caso. Eu só tô dando uma resumida aqui, ok? O número 2, esse é interessante, esse vocês têm que ver o vídeo, porque que acontece? Era uma vez Survivor Series 1997. Iriam lutar pelo título o Bret Hart, que era o atual campeão, e o Shawn Michaels, o grande HBK. E aí o que aconteceu? Ia ser na cidade natal do Bret Hart, lá no Canadá e tal. E o Vince queria que ele perdesse. Só que o Bret falou, não, eu quero ganhar na minha cidade. Insistiu, falou que queria ganhar lá, no Survivor Series, e o Vince não. Aí ele falou assim, eu posso perder no Raw seguinte, mas eu só quero ganhar no Canadá, lá pra o apoio da minha cidade natal. O Vince fingiu que aceitou, né? Beleza, tudo bem, no Raw você perde, lá você ganha. Só que aí ele chamou o Shawn Michaels à parte, junto com o juiz, e avisou lá, só alguns, né? E falou o seguinte, ó, você vai aplicar lá uma chave no Bret Hart, eu não lembro o nome da chave que era, depois eu vejo isso aí. E aí quando você aplicar, ele falou pro juiz, o juiz vai e fala pra tocar o gongo, mesmo que ele não pedir água, der tap out, até porque ele tava pensando que ele ia ganhar, você toca o gongo e ele perde a luta, ok? E aí aconteceu isso, nisso o Bret Hart levantou bravo, o Shawn Michaels não conseguiu nem comemorar, já pegou o cinturão, o pessoal lá da cidade começou a atacar cartaz, porque muita gente viu que ele não pediu água, e eu acho que ele não avisou os comentaristas sobre isso, porque os comentaristas começaram a falar, nossa, tem uma controvérsia aqui que tá acontecendo e tal. Vai estar o vídeo aí, vocês podem ver. Começaram a atacar cartaz, tentaram bater lá o Triple H tava junto, lá foi levando assim, igual segurança o Shawn Michaels. E no vídeo, na imagem talvez vocês não consigam ver, mas no vídeo o Bret Hart cospe na cara do Vince, que tava bem lá em frente, cuspiu na cara dele. Depois disso eles tiveram uma briga feia. O Bret Hart queria bater no Vince, o Vince foi lá se desculpar, ele falou, não, sai daqui que eu vou te dar um soco na cara. Diz que na época o Undertaker pegou o Vince e obrigou, falou, você vai lá pedir desculpa, você vai lá pedir desculpa, você imagina o Undertaker te levantando assim, falando, você vai lá pedir desculpa agora. O Vince McMahon continuou lá pedindo desculpa e o Hart mandou um soco no McMahon mesmo. Se eu não me engano, disse que foi tão forte o soco, ele tava com tanta raiva que fraturou, disse que foi tão forte o soco que quebrou o queixo partiu o queixo do Vince e o braço do Bret fraturou o braço. Você tem ideia disso? O cara tá com uma raiva tremenda. Ele só foi voltar 14 anos depois. Hart e a WWF, né? Em 2010 voltou tal, fez umas aparições regulares e tal. Mas pra você ver
como que foi sério esse caso. Vocês dão uma pesquisada aí também, vai ser muito legal, olha o vídeo. E o número 1, que é uma coisa também que pouca gente sabe, é outro caso de Hart. O que mais chocou foi a morte de Owen Hart. O Owen Hart era parentesco do Bret, se não me engano era irmão. Verdade, agora deu um branco. Mas o que aconteceu com o Owen? Ele também foi um dos wrestlers mais técnicos que teve, né? E aí, ele tava, sabe aqueles cabos de aço que inclusive o Sting fazia? Que descia lá de Simão e tal, até pro ringue. Ele tava num cabo desse. E aí, era 25 metros de altura, uns 8 andares, se não me engano. Houve uma falha, o Owen caiu lá de cima, numa velocidade de 80 km por hora. E tipo, uns 22 metros por segundo, digamos que ele caiu em um segundo e estava morto. E ele caiu lá, morreu, foi levado pro hospital, diz que os médicos, na hora que ele chegou, os médicos falaram, tá morto, tá morto. E aí tinha gente ainda que acreditava que ia ter algum milagre, que dava pra salvar ainda, mas ele morreu mesmo, deixou a mulher dele, 2 filhos, vários fãs. E é uma morte assim que não é tão relatada, né? Se eu não me engano, a mulher dele não queria que fosse relatado muito a morte dele, por respeito. E eu não achei vídeo desse acidente acontecendo, mas quem tiver aí, puder me passar o link, eu não achei. Eu achei um que eu vou deixar na descrição, que mostra umas imagens mais detalhadas aí pra vocês darem uma olhada, ok? Bom, essa foi a lista do nosso top motivos. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, divulga. E eu vou estar trazendo mais aí, eu não sei quando, mas você pode ter certeza que eu vou. Então dá o apoio aí, entra no grupo da descrição aí. Acessa o canal também do Clayton aí, que é parceiro. E é isso aí, um abraço, até a próxima e tchau. Que o que tinha acontecido foi que o Benoit matou o filho dele, matou a esposa dele e suicidou depois. O que aconteceu? O Vince McMahon na hora cortou tudo que você pesquisar de Benoit na WWE Network ou no YouTube, você não vai achar. Você acha só o nome no site da WWE, ainda é somente resultado. Você nunca vai ver a história, o que aconteceu. E apagou tudo. Ele falou, a partir de agora nada de Benoit vai aparecer aqui, nada. Por isso que muita gente não conhece ele. Muita gente só conhece você conhecer o caso dele. E também, a partir daí começou a tal PG Era. Não exatamente a partir daí, mas ele começou a limitar mais, parar de dar tanto anabolizante, porque uma das culpas da WWE de ter dado muito anabolizante pra ele ficou meio que grobe da cabeça. E aí hoje a PG Era, principalmente por causa desse caso, pra quem não sabe, procure saber melhor sobre como foi o caso. Eu só tô dando uma resumida aqui, ok? O número 2, esse é interessante, esse vocês têm que ver o vídeo. Porque que acontece? Era uma vez Survivor Series 1997, iriam lutar pelo título o Bret Hart, que era o atual campeão, e o Shawn Michaels, o grande HBK. E aí o que aconteceu? Ia ser na cidade natal do Bret Hart, lá no Canadá e tal. E o Vince queria que ele perdesse. Só que o Bret falou, não, eu quero ganhar na minha cidade. Insistiu, falou que queria ganhar lá, no Survivor Series, e o Vince não. Aí ele falou assim, eu posso perder no Raw seguinte, mas eu só quero ganhar no Canadá, lá para o apoio da minha cidade natal. O Vince fingiu que aceitou, né? Beleza, tudo bem, no Raw você perde, lá você ganha. Só que aí ele chamou o Shawn Michaels à parte, junto com o juiz, e avisou lá, só alguns, né? E falou o seguinte, ó, você vai aplicar lá uma chave no Bret Hart, eu não lembro o nome da chave que era, depois eu vejo isso aí. E aí quando você aplicar, ele falou pro juiz, o juiz vai e fala pra tocar o gongo, mesmo que ele não pedir água, der tap out, até porque ele tava pensando que ele ia ganhar, você toca o gongo e ele perde a luta, ok? E aí aconteceu isso, nisso o Bret Hart levantou bravo, o Shawn Michaels não conseguiu nem comemorar, já pegou o cinturão, o pessoal lá da cidade começou a atacar cartaz, porque muita gente viu que ele não pediu água, e eu acho que ele não avisou os comentaristas sobre isso, porque os comentaristas começaram a falar, nossa, tem uma controvérsia aqui que tá acontecendo e tal. Vai estar o vídeo aí, vocês podem ver. Começaram a atacar cartaz, tentaram bater lá o Triple H tava junto, lá foi levando assim, igual segurança o Shawn Michaels. E no vídeo, na imagem talvez vocês não consigam ver, mas no vídeo o Bret Hart cospe na cara do Vince, que tava bem lá em frente, cuspiu na cara dele. Depois disso eles tiveram uma briga feia. O Bret Hart queria bater no Vince, o Vince foi lá se desculpar, ele falou, não, sai daqui que eu vou te dar um soco na cara. Diz que na época o Undertaker pegou o Vince, dividido a tela, inclusive da imagem dá pra ver aí. E eu vou deixar o vídeo aí também de todos os que eu for comentar. E aí eles ficou dividido lá e o Shane falou, realmente,
A empresa agora tá no nome de um McMahon, mas não tá no seu nome, Vince. Tá no nome do Shane McMahon. Trollou o pai dele e aí a feud ficou interessante. Os caras ficou chocados. Falou, vote, agora pai contra filho nas empresas. Que legal, que da hora. E aí foi o nosso fato número 10, né? Vamos pro nosso fato número 9, que foi o debut do Nexus. Pra quem não sabe, o Nexus, que era liderado por Wade Barrett, tinha o Ryback, tinha o Heath Slater, tinha o Daniel Bryan, tinha o Otunga, tinha o CM Punk, depois que fez parte deles. Tinha muita gente no Nexus. Quando eles debutaram, tava tendo uma luta de John Cena contra CM Punk. O CM Punk tava perdendo a luta e aí veio o Wade Barrett, depois veio o resto do Nexus e saíram dando uma surra em todo mundo, não teve alguém específico. Eles bateram no CM Punk, bateram no Luke Gallows, naquela mulher lá que andava com o Punk, no John Cena, no Michael Cole, no Jerry the King Law, pegaram o ringue, arrancaram as cordas, desmontaram o chão do ringue, arrancaram aquelas grades que dividem lá o pessoal do público lá, quebraram tudo, fizeram um regaço assim, parecia uns terroristas que tinham invadido lá. Foi realmente aterrorizante, o vídeo também tá na descrição, vocês veem aí pra quem não viu, quem já viu vê de novo. Nossa, foi muito incrível o jeito que eles debutaram, né? E aí ficaram em feud com o John Cena, com o Eddie Orton por um longo tempo. O nosso oitavo lugar foi o primeiro cash-in realizado, que quem realizou esse cash-in tinha que ser o Ed, né? O tal trapaceiro, o maior trapaceiro da WWE, o Ed. Tinha o contrato do Money in the Bank, só que ninguém sabia, ninguém nunca tinha visto um cash-in, não sabia como funcionava, como é que iria ser utilizado, né? Eles acharam assim, ele tem um contrato para lutar pelo título, mas ele vai avisar antes, vai marcar uma data, vai marcar um pay-per-view e tal. Nada disso, nada disso. O John Cena tinha acabado de ganhar o Eliminate Chamber, veio o Vince e falou, não acabou ainda não acabou ainda não. Você vai lutar agora contra o Ed que fez cash-in, seu filho da mãe. Aí o Ed foi lá, fez a contagem, 1, 2, não. John Cena kick out, como sempre. Só que aí no segundo Spear não teve jeito. Ed ganhou, puxou o dos antes, 1, 2, 3, comemorou com a Lita, com o juiz, com todo mundo. Muita gente ficou teorizando, falou, nossa, isso aí foi meio covarde, isso aí, nossa, não sabia que podia fazer isso. Mas a partir daí todo mundo fez igual. Tá, número 7 foi o que? Foi algo bem recente, um cara que muita gente gosta e muita gente odeia. Foi CM Punk. CM Punk em 2011 estava em feud com John Cena. E aí num Raw ele vai lá e faz a tal Pip Bomb, que os caras costumam chamar tudo. Mas a primeira vez que aconteceu mesmo foi lá a meados de 2002, 2003, eu não me recordo direito. Foi num SmackDown e o Big Show também sofreu o Superplex, mas foi dos Lesnar. Na época ninguém tinha dado um Superplex no Big Show ainda. O Brock Lesnar foi o primeiro e na hora que ele deu lá da terceira corda, pá, caiu o ringue, que desmoronou tudo. Os narradores ficou desesperados, torcida vibrou pra caramba, vocês vão ver aí na imagem. Tem o vídeo aí também, vocês dão uma olhada. Todo mundo ficou feliz, falou, pô, que da hora, velho, que segmento basta. Beleza, nosso quarto lugar, Stone Cold Steve Austin se tornando heel. O cara era talvez o mais over da época. Nossa, tava num auge incrível. Foi enfrentar o The Rock na WrestleMania 17. Lá no main event, ia lutar lá os top de cada das duas gerações lá. Beleza, as duas maiores estrelas daquela geração estavam lutando. Tava uma luta intensa, tal, lá e cá. Talvez o The Rock tava um pouquinho melhor. E aí o que aconteceu? Veio o Vince McMahon no ringue. E aí quando ele foi vir lá pro ringue, o pessoal pensou que ele ajudaria o The Rock, já que eles já foram aliados na época do Corporation lá. Nada disso, o The Rock ia ganhar a luta, ele puxou, se não me engano, o juiz ou o The Rock. E aí todo mundo falou, pô, o que tá acontecendo? E ele foi e mandou cadeirada no The Rock. O Stone Cold mandou umas 500 cadeiradas no The Rock. Fez a contagem e ganhou. Aí no fim, o Austin cumprimentou o Vince, que os caras eram rival pra caramba, se odiava mais que tudo. E se aliaram assim do nada. Foi, cumprimentou, beberam aquela cervejinha básica do Stone Cold. Todo mundo esperando ele dar o stunner, nada disso. Só cumprimentou mesmo. Foi um heel tour assim inesperado, mas eu acho que foi legal. Nosso terceiro lugar é um caso mais sério. Eu não vou ter vídeo, né? Até porque foi o seguinte, a morte de Chris Benoit. Se você não conhece Chris Benoit, não fique achando que você é um poser nem nada disso, porque é o que a WWE quer que aconteça. Ela não quer que você saiba quem é ele, porque ela quer apagar a imagem dele. Por quê? Era uma vez Chris Benoit, um grande wrestler da WWE. Falam até que o Daniel Bryan era bem
era meio que ele, assim. Então, tipo, o que aconteceu? Ele era um dos melhores, talvez o melhor wrestler técnico que a WWE já teve. E em 2007 teve um incidente fora da WWE. O lutador Chris Benoit foi lá e foi encontrado morto junto com a mulher dele. A mulher e o filho dele, um dos filhos dele. E na época foi uma tragédia, né? Todo mundo viu lá ele encontrado morto lá. Aí o Raw, se eu não me engano, o Raw do dia seguinte foi e homenageou lá em memória de Chris Benoit e tal. Passou vários vídeos falando do Chris Benoit. E aí, tipo, depois da investigação descobriu. Fala galera, aqui é o Zé do canal WWE em geral e hoje estamos aqui para mais um vídeo onde eu vou começar um quadro novo. Bom, para quem já acompanha eu no grupo BCW, para quem não acompanha, entra aí no grupo que tá no link, tá na descrição, ou no meu site www.engeral.blogspot.com, vai saber do que eu estou falando. Esse quadro vai ser o Top Motivos. O Top Motivos ele é sempre tratado algum assunto, algum tema, fazendo um top WrestleMania, um top combates e assim vai. E hoje eu vou começar a trazer ele em formato de vídeo, então vocês fiquem ligados aí. Eu não sei quando vai ser que eu vou estar postando isso, talvez uma vez por semana, talvez nem isso, depende do dia que eu tiver com uns temas legais assim para ser tratado. E o top de hoje que eu quero começar aqui no canal é o top, os momentos mais chocantes da WWE, um top 10. Momentos mais chocantes é aqueles, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nossa, que demais, it's awesome. É aquele momento doido assim, que todo mundo fica aterrorizado ou espantado, que já aconteceu na WWE. Existem vários, em várias épocas diferentes. Eu peguei esse aqui em um site, na verdade faz um tempo já que eu vi nesse site, eu fiquei com a ideia de fazer e não fazer. E aí agora com o canal deu a ideia de trazer em formato de vídeo. Eu não lembro que site que é, eu acho que era WWE Brasil alguma coisa. Se eu achar o link eu deixo na descrição, se não me engano é de 2012, algo assim. E bom, vamos começar com a lista aqui para ir ser rápido, né? Bom, o 10º colocado na nossa lista, e primeiro, né, que vamos comentar, foi quando Vince McMahon comprou a WCW, né? Para quem não sabe, eram duas rivais, WWF e WCW, e o tio Vince foi lá, comprou a WCW, porque a WCW tava perdendo para a WWF, não tava dando conta. Beleza. Aí o que aconteceu? Era um Raw, um último Raw antes da WrestleMania 17. E aí ele foi até, pra quem não tinha internet na época e não sabia o que tinha acontecido, né? Ele abriu o Raw e o Nitro, né? Os dois ao mesmo tempo. E todo mundo falou, pô, o cara tá nos dois programas, o que aconteceu? O Vince aqui na WCW e na WWF. E aí ele foi explicando, teve até um segmento dele demitindo o Jeff Jarrett lá, falou que tava fora e tal, explicou tudo o que aconteceu, que aí prestava o nome dele. E aí o que aconteceu? Veio o filho dele, o Shane McMahon. E aí ele estava em Feld pra WrestleMania 17, que eles iam lutar uma Street Fighter, né? Street Fighter Match. E aí ele veio lá no ringue da Nitro e o do Vince ficou lá no do Raw. E os dois ao vivo ao mesmo tempo. O que ele fez? Ele começou a falar de muita coisa, muita coisa. Começou a falar da empresa, falar que até gosta de John Cena, mas ele não gosta desse... Sabe, parecia que ele tava falando fora de kayfabe, falando a verdade, assim, que o John Cena sempre recebe push, que não merecia tanta oportunidade, ele tava cansado de ver o John Cena sempre como o melhor da empresa, ele que devia ser o melhor, que sempre era o John Cena, que ele... Ele até falava que o John Cena lá puxava muito o saco do Vince, só não puxava mais que o The Rock, e puxou até mais que o Hulk Hogan. Falou da família do Vince McMahon, falou que o Vince McMahon tinha que morrer para a WWE melhorar. E aí ele falou também, quando ele ia começar a falar da campanha anti-bullying, falou que ia dizer a verdade, cortaram o microfone dele, sabe? Na hora que cortaram o microfone, assim, não estava saindo nada, ele olhou, aí deu o símbolo do Raw e acabou o Raw na hora. Na hora o negócio bombou na internet lá. Todo mundo falou, nossa, você viu o que o CM Punk falou? Será que foi verdade? Será que foi combinado? Nossa, caraca, o que ele tá dizendo e tal. Até hoje eu não sei assim, se realmente não foi combinado ou não. Eu não acho que sim, que ele faria tanta porcaria e não sairia da empresa. A empresa ia homenagear ele com o maior reinado da história da WWE. Da WWE, vocês não vêm falar do
Bruno Sammartino, que na época era WWF, sei lá como é que era o nome na época, não era WWE ainda. Tá certo, tá na história da WWE que é hoje o nome, mudou o nome. Mas da WWE, desde que é WWE, o maior reinado de CM Punk, tá? E eu não sei assim, se eu homenagear ele dessa forma depois de ele ter feito isso, mas ok. O sexto lugar, o nosso querido Mick Foley numa Ring Cell Match contra Undertaker. Na época ele tinha o nome de Mankind, ele... O que aconteceu? Ele estava lá em cima na jaula lutando, o Undertaker apelou, jogou ele lá de cima, tacou ele na mesa dos comentaristas e quebrou ele lá embaixo. Quebrou ele lá embaixo, acho que era 5 metros, 5 metros de altura. E tipo, ninguém imaginava que ele ia voltar a lutar. O que aconteceu? Ele voltou, levantou, lutou lá e durante a luta ele voltou lá e tomou um chokeslam, caiu dentro do ringue em cima de umas taxinhas ainda por cima. O cara... Por isso que falam que o Mick Foley é o cara mais louco da WWE, não adianta. O cara se esborrachava e continuava lutando. Todos esses aí que eu falei, o vídeo tá aí, vocês conferem depois, foi muito legal. O nosso quinto lugar foi o primeiro colapso do ringue. O que é colapso? A primeira vez que o ringue desmontou assim pra valer. Aconteceu isso em 2011 no Vengeance, uma vez. Não foi a primeira vez, mas aconteceu. Foi entre Big Show e Mark Henry, alguns viram. O Mark Henry deu um superplex no Big Show, o ringue, boom, desmoronou, caiu corda, caiu